Tem algo insano acontecendo nos Estados Unidos nesse momento e se você não tá sabendo, você definitivamente deveria. Na última semana, o governador do Texas e o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, começaram a subir o tom um contra o outro de uma forma bem perigosa. Chegou a dar briga na justiça e a Suprema Corte, que é o STF deles, favoreceu ao Joe Biden. A ordem era para retirar as cercas de arame farpado que o governador do Texas mandou colocar ali na fronteira do Texas com o México. Cercas essas que estão lá para evitar a entrada massiva de imigrantes que está rolando nos Estados Unidos. A gente está falando da assustadora quantia de 6 milhões de imigrantes nos últimos 3 anos, aproximadamente em uns 10 mil por dia. Algo que o próprio governador Abbott afirma ser uma verdadeira invasão nos Estados Unidos. Mas qual que é o problema de se ter imigrante ilegal, talvez você se pergunte? Geralmente são pessoas passando extrema necessidade, vulnerabilidade, né, para se colocar nesse tipo de situação. Eles entram em território americano, sobrecarregam os serviços públicos, muitas vezes não tem emprego, pelo menos no início, né? Muitos vêm inclusive doentes, o que é uma situação bem triste e muitas dessas pessoas, por não conseguirem as oportunidades, acabam indo para o crime, que afeta diretamente os indicadores de criminalidade no Texas e em todos os Estados Unidos por consequência. Para piorar, não sei se você sabe, mas os Estados Unidos está passando por uma crise terrível de opioides, drogas, né? Que está se espalhando em território americano, especialmente baseado no fentanil. Uma droga que majoritariamente entra justamente ali pela fronteira do México. Mas aí talvez você pense, por que o Biden vai querer algo horrível desse jeito, né? A gente vai já chegar lá. O ponto é que, ao perder para o Joe Biden na Suprema Corte, né, o STF deles, o governador do Texas enviou uma declaração dura, tensa, para o presidente. Primeiro, ele alega que o Joe Biden violou o seu juramento de executar as leis de imigração, que em vez disso ele está gastando o tempo dele processando o Texas, que está tentando executar essa lei. Ele não estaria protegendo a fronteira, processando quem está tentando proteger, o que, segundo Greg Abbott, o governador do Texas, é uma quebra de juramento. E pior que isso, o Joe Biden, com esse tipo de ação, estaria incentivando que mais imigrantes ilegais atravessassem a fronteira por caminhos extremamente perigosos, que inclusive levam a afogamentos e várias cenas bem tristes. Ele também afirma que os fundadores dos Estados Unidos, lá os constituintes, né, George Washington, Benjamin Franklin, haviam previsto uma situação em que os estados poderiam ter que lidar com um presidente sem lei. Isso inclusive justifica muito da autonomia, do poder que os estados têm em relação à federação, especialmente lá no período da sua fundação, e que na verdade ele, o Greg Abbott, estaria protegendo o povo americano da situação caótica que os Estados Unidos está chegando. Ou seja, subiu o tom, e se essa situação já não estava tenso o suficiente, um governador desafiando um presidente, a coisa fica pior. Desde então, quando ganhou o processo lá na Suprema Corte, o Joe Biden reafirmou que o Abbott deveria tirar essas cercas, senão haveriam consequências. E inclusive ele estipulou um prazo de 24 horas para ser obedecido, que terminou ali no dia 26 de janeiro. Só que desde então, 27 dos 50 estados americanos declararam apoio ao Texas, ao Greg Abbott, subindo esse clima de guerra civil, de tensão no ar. Os Estados Unidos já passou por uma sangrenta guerra civil no passado, e isso está bem forte, inclusive, no imaginário do americano. Só que independente do lado que você acredite que esteja certo nessa história, é importante você não cegar para uma ideologia antes de levar em consideração que tudo tem suas complexidades. Por exemplo, os estados têm muita autonomia em relação ao governo federal, certo? Desde ali da sua fundação. Só que houve o episódio que isso especialmente diminuiu. Um momento lamentável na história americana, ali em 1954, chamado de Brown versus Board Education. Basicamente, no período rolava muito aquela questão da segregação racial, né? Então, era ônibus, lugar no ônibus pro preto, lugar no ônibus pro branco, escola para crianças negras, escola para crianças brancas. Na situação, os estados do sul sancionaram essa segregação em lei. Aí o governo federal, no caso o STF lá deles, né, a Suprema Corte, teve que intervir contra essa segregação. Ou seja, nessa situação, o governo federal claramente estava mais certo do que os estados buscando a sua soberania, nesse caso. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essas regras absolutas. Voltando para o presente, a maior tensão nesse momento é que um dos dois lados, né, as forças do governo federal contra as forças do Texas, um dos dois inicie de fato uma agressão. E aí isso começa a escalar até que se torne um conflito real e, em último caso, ali uma guerra civil. Mas antes de começar qualquer tipo de alarmismo, medo com relação a isso, pensa que uma guerra civil, na verdade, é a última instância, é o último cenário. Existem ainda vários riscos antes desse de fato. Um deles, por exemplo, é o Joe Biden federalizar as forças do Texas, tirando tecnicamente todas as forças armadas
que o governador do Texas teria. Porque aí, no caso, esses policiais se tornariam agentes federais, né? Então, servindo ao governo federal e não ao estado. Só que a chance disso acontecer é extremamente improvável, porque isso já é uma ação drástica e lembre-se, a gente está em ano de eleição. Então, tudo que o Joe Biden não quer é fazer algo que possa ser impopular, especialmente para o seu eleitorado. Especialmente considerando que o Trump, nesse momento, está na frente das pesquisas eleitorais. Então, o Biden precisa não dar nenhum passo em falso, porque pode ser letal para sua possível reeleição. Inclusive, isso pode ser uma possível motivação do governo Biden de fazer uma espécie de vista grossa com a entrada dos imigrantes ilegais no país, porque eles têm suas comunidades que majoritariamente votam no Biden, nos democratas. E aí você coloca tudo no bolo, né? Os Estados Unidos já falaram que não vão conseguir mais ajudar lá a Ucrânia, estão muito focado ali no conflito Israel-Palestina, que agora já escalou para vários novos países. Ali na espreita tem uma China que pode a qualquer momento invadir Taiwan. Tudo isso no mundo inteiro demandando atenção e às vezes dinheiro dos Estados Unidos. Estados Unidos esses que demonstram uma espécie de fragilidade especialmente interna. Até o momento da gravação desse vídeo, o Joe Biden não fez efetivamente nada contra o estado do Texas e, pelo contrário, o governador, né, o Greg Abbott, posta nas suas redes sociais, postou hoje, inclusive, vídeo mostrando ele subindo mais proteções ali para a fronteira. Vamos torcer para que essa situação não se escale, porque isso afeta o mundo inteiro, a gente querendo ou não, inclusive o Brasil aqui também, mas eu quero saber a tua opinião, o que você acha que o Biden deveria fazer e o que você acha que o Biden de fato vai fazer. E se esse vídeo te ajudou a entender de forma resumida, de forma simples, o que está acontecendo, a situação, pelo menos um resumo, eu tentei ser o mais direto ao ponto e didático possível, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para você receber mais vídeos como esse e continuar se mantendo sempre bem informado, beleza? Tamo junto e até a próxima!